Peço aos irmãos que abram a Bíblia juntamente comigo no texto de Lucas, capítulo 11, o versículo 1. Lucas, capítulo 11, o versículo 1. Na verdade, nós iremos ler dois textos. Lucas, capítulo 11, e o versículo 1, como também queremos ler com os irmãos Mateus, capítulo 6 e o versículo 6. Mas abram primeiramente Lucas 11, 1. Essa mensagem Deus colocou no meu coração já tem um tempo e eu acredito que nós estamos sendo direcionados por Deus a ministrá-la aos irmãos essa tarde. Hoje está com cara de encerramento de senhoras de oração, mas não é encerramento, queridos. Nós estamos apenas no 6º dia. Quantos já receberam bênçãos de Deus durante esses dias? Então você tem a liberdade para adorar a Deus, exaltar a Deus durante a ministração. Nós estamos num ambiente onde Deus ele possui a liberdade para atuar no nosso coração e nós também declararmos palavras de adoração ao Senhor. Lucas capítulo 11, o verso número 1 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E agora eu quero que você abra comigo em Mateus, capítulo 6 e o versículo 6. Mateus, capítulo 6 e o versículo de número 6. Está escrito: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Irmãos, podem sentar, adorando a Deus, glorificando ao Senhor Jesus. Queridos, quando nós olhamos para algumas verdades contidas nos evangelhos, e principalmente para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos conseguir extrair da pessoa de Cristo exemplos e virtudes que nós devemos carregar por toda a nossa vida. Exemplos e virtudes de comportamentos, de ações da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um desses exemplos, um desses comportamentos se dá sobre a vida que Jesus possuía de oração. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos perceber que Jesus, de fato, era um homem de oração. Constantemente, os evangelistas, eles relatam Jesus, ele realizando orações ou se retirando para alguns lugares, para que ali ele estivesse a sós com Deus, nutrindo essa vida de oração. E por que nós escolhemos esse tema, ou essa ministração para hoje? Porque o que nós estamos fazendo aqui é exatamente lembrar que sem a oração, e que sem o poder da oração, todas as nossas atividades, todos os nossos desejos, todas as ações da igreja, elas estarão manchadas por um problema. Nós não podemos alcançar resultados espirituais sem o auxílio divino, sem o auxílio daquele que nos enviou e nos chamou. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos ele se comportando dessa forma, ele guardando e nutrindo uma vida de oração. Alguns questionamentos poderiam surgir. Primeiro, Jesus, o Filho de Deus, ele é Deus. Ele é Deus. E por que Jesus, Filho de Deus, sendo Deus, ele necessitava, ou ele pelo menos apresenta para nós, em sua vida, esse comportamento ativo na oração, esse comportamento ativo na comunhão e na busca por Deus Pai? Ele é Deus. E porque sendo Deus, ele buscava a Deus
E porque, sendo Deus, ele nutria essa vida de oração? Algumas respostas, elas nos parecem meio que óbvias, mas eu preciso, juntamente com os irmãos, refletir nesses poucos minutos. A primeira delas é que o Filho, Jesus Cristo, ele mantinha uma relação e uma comunhão com Deus Pai desde a eternidade. O Filho revelado, o Verbo vivo que habitou entre nós, ele não nutria essa vida de comunhão e de relacionamento apenas na sua manifestação em carne. Não foi a partir da manifestação de Jesus em carne, o Verbo vivo de Deus manifestado, que a partir daí então ele começou a estabelecer um relacionamento e uma comunhão com Deus. Não. Desde a eternidade nós já enxergamos o Filho de Deus se relacionando com Deus Pai. Desde a eternidade nós já enxergamos o Filho de Deus mantendo essa comunhão com Deus Pai. Em algumas passagens bíblicas, isso fica claro e evidente para nós. Como, por exemplo, o apóstolo João, ele chega a descrever algumas falas de Jesus, quando Jesus ele diz que o Pai o enviou. Então, se o Pai envia o Filho, é porque ele já possuía, em algum momento da história, essa relação e essa comunhão com o seu próprio Filho. O Filho já mantinha essa comunhão, esse relacionamento com o Pai na eternidade. Oh, glória! Então agora nós temos aqui o Filho revelado, o Verbo de Deus manifestado, e agora ele enclausurado nessa estrutura humana. Ele necessitava se utilizar de alguns mecanismos para então manter essa relação de comunhão, de adoração e de relação íntima com Deus Pai. Por isso que, por vários momentos, Jesus então, ele se debruçava no hábito da oração. É por isso que em vários momentos nós enxergamos Jesus, agora o Verbo encarnado, Jesus enclausurado agora nesse corpo humano, ele se desdobrando, ele se deleitando nesse mecanismo, nessa ferramenta de oração. Por exemplo, em Lucas capítulo 5, o versículo 16, nós enxergamos Jesus ele se retirando para o deserto, para que ali ele pudesse então manter esse ambiente, esse relacionamento de comunhão com Deus e de relacionamento com Deus Pai. Em Marcos capítulo 6, o versículo 46, nós enxergamos Jesus subindo aos montes, para que aos montes, lá nos montes, ele pudesse estabelecer com Deus Pai esse momento de comunhão, esse momento de intimidade, esse momento de relacionamento e de adoração sublime com Deus Pai. Em Marcos capítulo 1, o versículo 35, nós enxergamos Jesus saindo pela manhã cedo, antes de amanhecer, para um lugar específico e isolado, para que ali então ele pudesse se relacionar e estabelecer uma comunhão com Deus Pai. Em Lucas capítulo 6, o versículo 12, nós temos a informação de que Jesus havia passado a noite inteira em oração, havia passado a noite inteira em comunhão com Deus Pai, para que ao sair dessa comunhão, ao sair desse ambiente espiritual, sublime e sobrenatural, ele pudesse chamar os 12 discípulos que iriam lhes acompanhar. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Então a primeira informação que nós temos aqui para responder o porquê que Jesus se utilizava dessa ferramenta poderosa que é a oração, é exatamente porque ele mantinha essa comunhão com Deus Pai desde a eternidade. Desde a eternidade o Filho
se relacionava com o pai com o filho. Mas agora o filho estava limitado a algumas questões, porque ele estava revelado em carne, e por isso ele se utiliza da ferramenta da oração para resgatar essa união substancial que ele possuía com Deus Pai. Oh, glória! O filho guarda a mesma essência do pai. O filho possui a mesma substância do pai. O filho possui a mesma natureza do pai. Qual a ferramenta então que agora o filho, enclausurado no corpo humano, iria se utilizar para se comunicar com Deus Pai? A oração. A oração. Segundo motivo pelo qual, então, Jesus mantinha esse hábito de oração. Segundo motivo pelo qual nós encontramos que Jesus ele caminhava nesse ambiente de oração. É porque agora ele estava exatamente enclausurado nessa natureza humana. É porque agora também ele havia se vestido da natureza humana e agora se reduzido à nossa condição. E porque agora Jesus estava reduzido à nossa condição humana, porque Jesus também se revelou 100% homem, humano, e porque agora ele estava reduzido a esta condição, por conta da sua humanidade, vejam bem, por conta da sua humanidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava sujeito às aflições. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei do universo, o soberano sobre todas as coisas, agora ele estava sujeito às aflições, ele estava sujeito às dores, ele estava sujeito às lutas, ele estava sujeito às tribulações, ele estava sujeito à fome, ele estava sujeito à perseguição. Agora vejam, Jesus está sujeito a todas essas coisas. Jesus, por conta da sua humanidade, está sujeito a todas essas questões, a todas essas dores, a todas essas dificuldades, a todas essas angústias, a todas essas aflições. E porque ele está sujeito a isso, sabe qual mecanismo ele se utiliza para vencê-las? A oração. Preciso repetir aos irmãos. Porque Jesus está enclausurado agora nesse corpo humano, porque Jesus está sujeito a essas lutas, a essas tribulações, Jesus se utiliza da ferramenta poderosa da oração para então suportar essas questões, para então suportar essas aflições, para então se comunicar com Deus Pai e ser fortalecido por Ele. Ah, mas o nosso Jesus, esse verbo vivo encarnado, ele era 100% homem. E não havia na sua natureza humana nenhuma mácula de pecado, é verdade. Não havia na sua natureza humana nenhuma mancha da iniquidade, é verdade. Ele é o homem perfeito, mas mesmo sendo o homem perfeito, ele precisava se submeter à ferramenta poderosa da oração, para então obedecer à vontade do Pai. Não existe humanidade perfeita que não precise se submeter à ferramenta poderosa da oração para compreender a vontade do Pai, para compreender os mistérios de Deus, para compreender aquilo que Deus deseja fazer em nosso meio e através de nós. Oh, glória!
Jesus no jardim do Getsêmani, passando pela angústia, passando por essas aflições, exatamente porque ele estava enclausurado nesse corpo humano, nessa natureza humana. Ele olha para o Pai, roga, realiza um clamor, uma comunicação, um relacionamento. Pai, Pai, eu estou angustiado, eu estou aflito, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua poderosa vontade. O que direciona então essas decisões humanas na pessoa de Cristo? É exatamente a sua submissão a essa comunhão, a esse relacionamento com Deus Pai. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Oh, aleluia. Então vejam, pelo menos por esses dois motivos, nós encontramos na pessoa de Cristo essa busca, essa constância pela oração. Aí, queridos, eu olho para essa situação, eu olho para essas informações e eu fico constrangido. Eu não sei os irmãos, eu fico constrangido, porque primeiro, Jesus mantinha uma comunhão com Deus Pai desde a eternidade, algo que eu não possuía e nem você possuía. O nosso relacionamento com Deus, ele estava quebrado. O nosso relacionamento com Deus estava rompido por algo chamado pecado. A nossa comunhão com Deus, ela estava rompida pela presença do pecado das nossas vidas. Segundo, eu fico constrangido porque mesmo agora Jesus enclausurado nessa natureza humana, mas mesmo sendo um homem perfeito, mesmo sendo um homem sem pecado, mesmo sendo um homem cheio da justiça, ainda assim, por conta das dores, por conta das aflições, por conta das perseguições, ele se deleitava na comunhão com Deus Pai, para ser direcionado por Deus. E quantas vezes eu e você passamos por situações semelhantes e esquecemos dessa ferramenta poderosa que é a oração. Oh, queridos, Jesus era um homem perfeito, ainda assim se submeteu a essa ferramenta. Imagine eu e você, que nós somos homens miseráveis, pessoas dependentes. Quanto mais nós precisamos das ações e do auxílio divino. Os discípulos de Jesus, enxergando essa situação, enxergando esse modelo na vida e na pessoa de Cristo, eles olham para Jesus e, semelhante a mim, semelhante a você, ficaram constrangidos por esse comportamento de Jesus. Porque vejam, ele é o Filho de Deus, ele mesmo se apresentou a nós como Filho de Deus. Nós já vimos ele realizar milagres, nós já vimos ele curar enfermos, nós já vimos ele realizar maravilhas, prodígios. Os discípulos estavam constrangidos por isso, mas ainda assim Jesus mantinha essa comunhão com Deus em oração. Então os discípulos ficaram tomados por essa percepção: que homem diferente é este? Que ser diferente é esse? Que mesmo tendo todo o poder, mantenha um relacionamento perfeito com Deus. Aí eles se aproximam de Jesus, que é o texto que nós lemos, do capítulo 11 de Lucas, do versículo 1. Eles se aproximam de Jesus com o coração carregado desse constrangimento, com os pensamentos carregados dessa percepção. Eles olham para Jesus e dizem: Mestre, Senhor. Vejam que o texto diz que Jesus estava orando. É o que diz o versículo 1 do capítulo 11, ó. E aconteceu que, estando ele a orar, ou seja, Jesus estava orando. Aí os discípulos percebem aquilo. Olham novamente Jesus realizando esse comportamento extraordinário. Aí eles ficam constrangidos com aquilo. Aí eles se aproximam de Jesus, após ele se levantar desse ambiente de oração. Aí os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: Mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, assim como João também ensinou aos seus discípulos. Por favor, ensina-nos a guardar esse hábito, esse comportamento, essa atitude que tu tens em relação a Deus Pai. Ensina-nos a orar. Nós queremos ser homens de oração. Oh, glória.
Eu tenho dito algumas vezes já, inclusive, que os discípulos aqui nessa ocasião, eles não ficaram, nessa ocasião e em todas as outras ocasiões em que eles estavam diante de Jesus, eles não ficaram constrangidos pela pregação de Jesus, ainda que ele pregasse com autoridade, com poder, como registra os evangelhos. Eles não ficaram impressionados ao ponto de chegar com Jesus e dizer: Senhor, ensina-nos a pregar com autoridade como tu pregas, ensina-nos a falar essas verdades contundentes a respeito do reino dos céus como tu falas. Não. Os discípulos não fizeram isso. Na verdade, eles chegaram com Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Talvez o nosso maior pedido aqui essa tarde, querido, seja isso. Talvez o nosso maior pedido aqui essa tarde seja esse. Talvez o maior pedido, a verdade do nosso coração seja: Senhor, ensina-nos a nos relacionar contigo. Senhor, ensina-nos a nos comunicar contigo. Senhor, ensina-nos a guardar essa comunhão perfeita. Ensina-nos a te buscar. Nós precisamos de ti. Ensina-nos, Senhor. Oh, glória. Oh, glória. Agora vejam, segundo o texto, em Mateus capítulo 6, o versículo 6, nós encontramos então Jesus apresentando aos seus discípulos, não um modelo de oração, como nós já temos, né? Mas Jesus apresentando aos seus discípulos alguns requisitos para a oração. Entendam bem, isso aqui não é um modelo, é um requisito, são requisitos. Em Mateus capítulo 6, Jesus apresenta aos seus discípulos esse modelo, que é o segundo texto que nós lemos aqui. E quando nós paramos para observar esses requisitos apresentados por Jesus para a realização dessa oração, para manter essa comunhão saudável, esse relacionamento íntimo, vigoroso, fervoroso e cheio de graça, vejam as características que Jesus apresenta sobre a oração. Mateus capítulo 6, o versículo 6, abram aí novamente. Quantos podem glorificar a Jesus? Olha o que está escrito. Jesus, olhando para os seus discípulos, Mateus 6,6, ele diz: olha, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e talvez na tua versão diga no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, ele te recompensará. Jesus estabelece aqui para os seus discípulos e para nós alguns requisitos a respeito da oração. Primeiro deles, Jesus apresenta a necessidade de nós estabelecermos com Deus um ambiente e um lugar de intimidade. É por isso que Jesus, ele fala sobre o aposento ou sobre o quarto aqui, quando o assunto é oração. Veja, ele está dizendo: olha, se tu queres orar, se verdadeiramente você quer sustentar uma vida de oração, entenda, você precisa de um aposento. Você precisa de um quarto. Mas o que Jesus está falando aqui, na verdade, não é um espaço físico. A informação bíblica real que nós encontramos aqui não é um espaço físico aonde nós iremos entrar e ali nutrir esse ambiente de oração, ainda que seja possível fazermos isso. Mas o que Jesus está querendo falar aqui aos seus discípulos e a nós é que para estabelecer um ambiente de oração, para estabelecer um ambiente de comunhão com Deus, nós precisamos manter uma vida de intimidade com o Senhor, manter uma vida de intimidade com Deus, porque é isso que o aposento e o quarto representam. Por que nós temos um quarto na nossa casa, queridos? Quando nós chegamos em casa à tarde da noite,
após as nossas atividades laborais, vamos para casa, tomamos um banho, comemos alguma coisa e logo de imediato nós procuramos o quê? O nosso quarto. Porque ali no nosso quarto nós iremos descansar. Ali naquele aposento, ali naquele lugar, eu vou descansar. Eu vou recuperar as minhas forças. Eu vou recuperar o meu vigor. Em alguns casos, este aposento, esse quarto, também representam um lugar de intimidade. Porque é exatamente ali que eu me apresento como de fato sou. É no quarto, é no aposento. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês querem nutrir uma vida de oração? Vocês querem sustentar uma vida de oração? Primeiramente, abram o coração de vocês, estabeleçam no coração de vocês um lugar de intimidade com Deus, um lugar de descanso com Deus, um lugar de comunhão com Deus, um lugar de intimidade com Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Sem esse ambiente de oração, sem esse espírito de comunhão, sem esse espírito de intimidade com Deus, é impossível sustentar uma vida de oração com Deus Pai. E talvez esse seja o grande problema de muitos. Eles procuram a Deus, eles mantêm esse ambiente de oração somente quando eles estão presentes nos cultos, somente quando eles estão nessas atividades, somente quando eles participam de alguma programação da igreja. Ali eles abrem a sua boca e abrem o seu coração para buscar a Deus. Mas Jesus está dizendo: ei, tu quer ter uma comunhão comigo? Estabeleça no teu coração um lugar de intimidade com o Senhor. Bendito seja Deus. O primeiro requisito apresentado por Jesus é este. O segundo requisito, ele diz: olha, após você estabelecer no teu coração esse lugar de intimidade, após você começar a buscar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, após tu começar a buscar a Deus com toda a tua força, tu precisa tomar cuidado para algo, que você precisa fechar a porta do teu coração, que faz os teus pensamentos fugirem desse ambiente de intimidade. E o que seria isso daqui, queridos? Muitos, infelizmente não são poucos, aqueles que até estabelecem com o Senhor um ambiente de comunhão, até estabelecem com o Senhor um ambiente de intimidade, mas no seu coração há uma porta aberta para um pecado, no seu coração há uma porta aberta para algum ressentimento, no seu coração há uma porta aberta para algum ódio, ódio que ele nutre a respeito da sua mãe, do seu pai, do seu cônjuge ou de alguém. Ele guarda esse rancor no coração, ele guarda essas mazelas na sua vida, mas é alguém que está lá todos os dias orando a Deus, alguém que participa todos os dias da oração pela manhã, é alguém que participa todos os dias da oração do meio-dia, mas no seu coração há uma vulnerabilidade aberta para que o diabo possa te roubar deste ambiente. Olha o que Jesus está dizendo. Você quer estabelecer um ambiente de comunhão com Deus? Você quer estabelecer um ambiente de intimidade com Deus? Então comece a fechar a porta do teu coração para aquilo que te escraviza. Comece a fechar a porta do teu coração para aqueles sentimentos que te roubam da presença de Deus. Começa a fechar a porta do teu coração para aquelas pessoas que te afastam de Deus. Sabe o que Deus deseja? Deus deseja estar trancado com você neste lugar. Deus deseja estar trancado contigo neste lugar de oração e de comunhão. Deus deseja estar trancado contigo neste lugar de intimidade. Bendito seja Deus. Somente tu sabes o que há no teu coração.
Somente tu sabes o que passa nos teus pensamentos. Comece a fechar a porta disso. Comece a fechar a porta disso. Talvez as tuas orações ainda não foram respondidas e atendidas, exatamente porque você continua alimentando esses pecados prediletos que estão lá escondidos na maior profundeza do teu coração. Está lá. Fecha a porta para isso, porque Deus deseja estabelecer uma comunhão contigo hoje. Após fechar a porta do teu coração, aí você vai começar a orar ao teu Pai. Você vai começar a buscar a Deus com toda a tua força. Você vai começar a buscar a Deus com todo o teu entendimento. E eu creio que é isso que você está fazendo aqui essa tarde. Eu creio que você veio durante todos estes dias porque você desejou buscar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todas as tuas reservas. Busca a Deus, busca a Deus. Oh, glória. Agora olha só, a esse Deus que nós buscamos nesse lugar secreto, nesse ambiente secreto, olha o que o texto diz. Nós já estamos caminhando para o final. Olha o que Jesus diz. Esse Deus, esse Pai, que está lá nesse ambiente secreto de intimidade, de comunhão, Ele vê aquilo que está oculto. Olha lá o texto, Mateus 6, olha lá, está escrito. Ora a teu Pai, que vê aquilo que está o quê? Oculto. Talvez em outras traduções esteja escrito: ora a teu Pai que enxerga aquilo que está no mistério, que enxerga aquilo que está no sobrenatural, que enxerga aquilo que está no plano espiritual. Os homens naturais não conseguem entender isso. Os homens comuns não conseguem perceber isso. Mas nós servimos a um Deus que governa no natural e no sobrenatural. Nós servimos a um Deus que governa nas coisas visíveis, mas também possui o domínio sobre as coisas invisíveis. Aquilo que tanto tu pede a Deus e que ainda não aconteceu, Ele já vê, Ele já enxerga. Está aqui, ó, está escrito. Ele vê aquilo que está oculto. Ele vê aquilo que está no sobrenatural, queridos. Agora olha só que interessante. Você entrou nesse ambiente secreto. Você fechou a porta para todas as coisas. Começou a buscar a Deus que vê o oculto. E aí de repente, esse Deus que enxerga o oculto, esse Deus que enxerga aquilo que é misterioso, olha o que o texto diz: Ele te recompensará. Não, queridos, não é eu que vou te recompensar. Olha quem vai recompensar aqui, é Deus. O Deus que vê o oculto, Ele recompensará aqueles que nutrem um ambiente de intimidade com Ele. Graças a Deus. Talvez você não tenha entendido isso daqui, queridos. Essa recompensa não são as coisas que estão no visível. Porque senão não adiantava buscar a Deus que está no oculto. Ele está vendo o que é oculto. Olha aqui, ó. O texto diz que Ele vê o que é oculto. Aí de repente o Deus que vê o que é oculto, Ele está passeando sobre a terra. E Ele enxerga um irmãozinho lá no bairro do Juá, lá na congregaçãozinha lá, orando com todo o coração a Deus, com as portas fechadas para o mundo, com as portas fechadas para a voz do mundo, com as portas fechadas para o pecado. Aí Deus vê, esse Deus que vê essa pessoa é o Deus que enxerga o oculto. Aí Deus pega aquilo que está no oculto, no mistério, e entrega no coração desse irmãozinho. É a recompensa espiritual. Aí esse irmãozinho se levanta desse ambiente de intimidade, de oração com Deus, e começa a enxergar coisas sobrenaturais,
Começa a entender os mistérios de Deus. Começa a entender as coisas eternas. Aí de repente aparece um irmão e diz assim: mas quem te revelou isso? Quem foi que te disse isso? Aí o irmãozinho vai dizer: não, o Senhor falou ao meu coração. Oh, glória! Deus falou ao meu coração. Eu estava lá escondido na oração e Ele me viu. E porque Ele me viu, Ele compartilhou os mistérios dos céus comigo. Oh, glória! É por isso que muitos no meio de nós conhecem aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que sente aquilo que ninguém sente, que vê aquilo que ninguém vê, que é movido por Deus a visitar alguém, a entregar uma palavra para o João, para o Antônio, a discipular alguém de maneira mais intencional, a fazer uma visita sobrenatural. Ele está aqui andando sozinho aos nossos olhos naturais, mas na verdade ele está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Oh, porque Deus viu ele, queridos, Deus enxergou ele, aí compartilhou com esse irmãozinho sentimentos que estão no coração de Deus Pai. É por isso que Jesus, quando ele saía desses ambientes de oração, ele se levantava com autoridade. Ele se levantava com autoridade para pregar, com autoridade para convocar pessoas para o trabalho, com autoridade para curar os enfermos, e todos reconheciam a autoridade sobre a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Deus Pai estava compartilhando com o coração dele as coisas eternas. Aquilo que estava no eterno, Deus Pai estava entregando ao Filho. E esse é o segredo para a igreja vencer, queridos. Esse é o segredo para a igreja ser vitoriosa. Qual? Receber de Deus Pai as informações que estão no oculto. E Deus já tem dito que Ele deseja entregar essa cidade nas nossas mãos. Ele não tem dito isso? Deus deseja entregar os bairros dessa cidade nas nossas mãos. As pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho. Mas sabe quando isso vai acontecer de fato? Quando nós estivermos nutrindo esse ambiente de oração. Aí nós vamos levantar com a força e a autoridade de Deus. Queridos, não há diabo que possa impedir, porque nós iremos avançar carregando a bandeira do Evangelho da salvação. O ministério nunca foi desculpa para que Jesus não orasse. Se nós enxergarmos o que os evangelistas escreveram, os maiores momentos de oração de Jesus foi exatamente quando ele iniciou seu ministério. Foi quando ele começou a pregar, quando ele começou a discipular, quando ele começou a agregar pessoas para si. Era aí que Jesus se debruçava na oração. Infelizmente, alguns quando iniciam o ministério, esquecem da oração. Queridos, isso aqui não é profissional. Nós dependemos de Deus. E existe uma graça de Deus sobre as nossas vidas hoje. E Deus deseja recuperar esse ambiente de comunhão que talvez tu tenha perdido. Deus deseja recuperar esse momento de intimidade que talvez tu tenha deixado na beira do caminho, por conta de um pecado que você não confessa, por conta de um ressentimento que tu carregas, por conta de um ódio, de uma inveja, de uma dor. Deixa isso para trás, fecha a porta disso, irmão, porque Deus deseja te entregar coisas maiores. Olha o que o profeta Jeremias disse. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 33. Invoca-me, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que tu ainda não sabes. Se coloca de pés adorando a Deus, aleluia. Invoca-me e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Olha o que o profeta Amós escreveu, no capítulo 3, no versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. Deus possui segredos, queridos.
E Ele deseja compartilhar os seus segredos conosco. Essa é a maior recompensa que nós poderíamos receber de Deus. Essa é a maior recompensa que nós poderíamos receber de Deus.